Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu desejo que nesse momento a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos, sobre tudo que envolve você. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos ter uma boa ministração da palavra aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcos Henrique, ministro de louvor, ministro da palavra, pregador, pai, avô. Sou um homem de Deus que sirvo no ministério do Senhor, na casa do Senhor há muitos anos, quase a minha vida inteira, né? Então, desde criança ali servindo o Senhor, vivendo pelo Senhor. E até hoje o Senhor fala conosco de maneiras impressionantes, né? A gente lê o mesmo texto que a gente leu quando era criança. E o Senhor vem trazendo novas revelações, vem trazendo novas aplicações, vem fazendo que a gente entenda a palavra do Senhor. E por isso eu quero vir aqui nesse vídeo fazer uma proposta para você. Hoje eu não vou trazer uma mensagem convencional. Hoje a nossa mensagem vai ser o início de uma série de mensagens que eu pretendo trazer sobre um tema, sobre um livro da Bíblia, sobre uma história muito conhecida, uma história que até quem não é crente já ouviu falar, que se chama que é uma história sobre a vida do profeta Jonas, né? Então a gente conhece ali a história do profeta Jonas, que quando ele desobedeceu ao Senhor, quando ele tentou ir para um caminho ao contrário do que o Senhor havia mandado, quando Jonas optou por não querer entregar a palavra do Senhor, tudo o que aconteceu. Nós vamos ver hoje aqui um apanhado do livro de Jonas, com bastante pontos ressaltados, bastante versículos referenciados, e depois, na sequência, a gente vai trazer alguns vídeos falando sobre alguns detalhes importantes que o Senhor falou comigo quando eu estudei a história de Jonas esses dias. Então, o Senhor me inspirou a trazer essa série de mensagens. É uma novidade para mim, eu nunca preguei assim, eu sempre trouxe uma palavra direta com início, meio e fim. Hoje a nossa palavra vai ter início, meio, fim e pausa para a próxima. Então, é apenas uma introdução. Eu espero que você goste. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, assim como ministrou para mim enquanto eu estudava, enquanto eu pesquisava, enquanto eu lia a palavra, enquanto eu buscava as referências. Então, vamos à vida do profeta Jonas, né? Então, o tema que eu coloquei hoje aqui no tema para esse vídeo é Jonas, o profeta desobediente. Por que Jonas, o profeta desobediente? Né? Todo mundo já ouviu falar da história de Jonas, que as pessoas dizem que é no ventre da baleia. E, na verdade, a Bíblia não diz qual é o peixe, ela diz apenas que foi um grande peixe. E surgiu até esses dias uma conversa de alguns cientistas apontando que provavelmente seria mesmo uma baleia, uma dessas baleias enormes, mas eu não sou biólogo, eu não entendo de animais, eu só entendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi um grande peixe e para mim isso é mais do que suficiente. Então, Jonas era um profeta de Israel, ele era filho de um homem chamado Amitai, que também era profeta em Israel. Estudos dizem que, e a própria palavra diz que Jonas ele era de Gad-Efer, na aldeia de Zebulon, que ficava nas regiões de Nazaré. Alguns estudos ainda indicam que Jonas viveu na época do rei Jeroboão, do ano 8 a.C. Tá? Isso são alguns dados que eu peguei em pesquisa, mas a Bíblia fala, né, claramente, a gente vai ver que Jonas ele teve seu ministério ali referenciado nessa época que o rei Jeroboão II estava reinando sobre Israel. Então a gente pode entender que de repente ele esteve um pouco antes, e durante, depois. A Bíblia não dá tantos detalhes assim, mas ele estava ali nessa faixa de tempo.
A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Jonas. Na verdade, a grande maioria do que se fala sobre Jonas na Bíblia está no próprio livro de Jonas. Além disso, a gente vê em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Eu vou ler aqui rapidamente, mas no livro de 2 Reis, 14, 25, diz assim na minha Bíblia. Também este restabeleceu os termos de Israel. Aqui só falando do rei Jeroboão. Desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então a gente vê aqui a própria palavra já confirmando alguns pontos da pesquisa, né? Então, além disso, a gente vê falar sobre Jonas em Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 12, dos versículos 39 a 41, também no livro de Mateus capítulo 16, versículo 4, e em Lucas capítulo 11, versículos 29, 30 e 32. Eu vou ler essa última referência que está aqui aberta já para mim. Diz assim: quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores de Nínive, assim também ao Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês. Jesus está falando isso para o povo de Israel. Vai acusar vocês porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui, agora Jesus está falando de si mesmo, é mais importante do que Jonas, né? Então, naquele contexto, a multidão incrédula, né? E Jesus disse que o povo de Nínive iria acusar o povo de Israel por causa da sua incredulidade, porque o próprio povo de Nínive, que era um povo pecador, se arrependeu dos seus pecados ao ouvir a palavra do Senhor. Então, né, vocês podem pesquisar, eu vou deixar na descrição todas as referências bíblicas, vocês podem pesquisar, vocês podem ler, vocês podem reler, leiam e releiam. A palavra ela precisa ser lida 1, 2, 3 vezes. Enquanto o Senhor estiver ministrando no seu coração, continue lendo. Nesse estudo, nós vamos deixar alguns pontos importantes da história de Jonas, né? Como eu estava falando no início. A ideia é a gente trazer aqui um resumo da história de Jonas e, na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai falando alguns pontos que eu entendo que se aplicam muito à nossa vida cristã, inclusive de hoje, né? Hoje nós podemos aprender com Jonas e hoje nós podemos aplicar na nossa vida os ensinamentos do livro de Jonas, da história de Jonas, para que nós possamos ser servos fiéis ao Senhor, para que nós possamos ser gratos, para que nós possamos ser obedientes ao Senhor em todo o tempo. Vamos ao relato bíblico. Então eu vou ler aqui o início da história, né? Não vou ler o livro todo, óbvio. O livro de Jonas ele tem 4 capítulos, é um livro pequeno, é uma leitura rápida, você pode ler na sua casa o livro inteiro. Eu recomendo que você leia, é uma leitura bem interessante da palavra do Senhor. E no início diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o que o Senhor está falando aqui. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que era para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles a Tarsis, de diante da face do Senhor.
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Eu vou ler por enquanto até aqui, né? Então, o Senhor convoca Jonas no primeiro capítulo. Ele diz: vai até Nínive, apregoa contra ela, leva a minha palavra contra mim. Era uma palavra de condenação. Eu estava pesquisando sobre Nínive e os estudos apontam que o povo de Nínive era um povo violento, era um povo maldoso, era um povo mau, que praticava o mal. E a maldade de Nínive incomodou tanto o Senhor que ele decidiu destruir aquela cidade por inteiro, com todos os seus animais, pessoas, tudo que havia ali. A gente já viu Deus fazer isso em Sodoma e Gomorra, que só sobrou Ló e seus filhos, né? Jonas, ele decidiu ir ao contrário, ele falou, não, eu não vou. E ele resolveu ir para Tarsis, né? Tarsis fica ali mais ou menos na região da Mesopotâmia, não é, não é nem próximo de Nínive, de onde era Nínive. E tem umas versões que eu olhei pesquisando e diz assim, olha só que interessante, preste atenção nisso. Diz que Jonas fugiu para longe da presença do Senhor. Em outra versão ainda diz assim, para fugir do Senhor. Aqui na nossa versão diz, se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Jonas ele tentou fugir de Deus, porque ele não queria pregar para Nínive, né? E a Bíblia diz que Deus mandou um vento tão grande que o navio quase se quebrou com aquela tempestade que foi formada. E mais à frente, nos capítulos 4 até o capítulo 17, a gente vê o desenrolar da história, os marinheiros desesperados. Imagina marinheiro com medo de chuva, né? Para você ver quão terrível era aquela chuva. E o povo ali desesperado, tentando, jogando carga no mar, tentando aliviar o peso da carga para o navio não ser destruído. E de repente eles acharam Jonas dormindo, questionaram Jonas, e Jonas, enfim, ele confessa que ele era o causador do problema. E às vezes, quando a gente desobedece o Senhor, a gente atrai problema para a nossa vida e para quem está em volta. Né? Então, devemos ter muito cuidado ao desobedecer ao Senhor, porque, obviamente, não vai dar certo. Né? Então, se o Senhor diz vai para a direita, vá para a direita. Não tem que ir para o centro, não tem que ir para a esquerda. Se o Senhor disser vai para frente, não ande para trás, vai para frente. Obedeça ao Senhor. É sempre melhor fazer a vontade do Senhor. Por fim, depois que Jonas explicou e eles entenderam que era verdade, eles jogaram Jonas no mar, pediram perdão ao Senhor, pediram ao Senhor que não imputasse esse mal, porque eles achavam que Jonas ia morrer e eles seriam culpados de matá-lo, mas ainda assim jogaram e depois ofereceram sacrifícios ao Senhor e Deus perdoou aqueles homens porque na verdade era o que Deus queria, né? E no final do capítulo a gente vê que chega um grande peixe e engoliu, né? E eu volto a dizer, quem nunca ouviu falar de Jonas, no ventre da baleia, 3 dias, né? Isso se fala, tem desenhos, tem histórias. E assim foi o primeiro capítulo de Jonas. Já no capítulo 2 a gente vê a oração de Jonas. Aqui a gente vê o quanto é importante o clamor, né? Porque Jonas ele se viu à beira da morte. Imagina você estar no ventre de um peixe grande, no fundo do oceano, sem saber para onde está indo, sem luz, sem ventilação, sem água. E a Bíblia diz que ele ficou ali por 3 dias e 3 noites. É muito tempo. Sem alimentação, sem nada, sem água potável, sem banheiro. Imagina a sua vida hoje, você ficar enclausurado 3 dias e 3 noites sem poder sequer ver do lado de fora. E essa era a situação de Jonas. Ele apontava com a pressão do oceano, com os movimentos do peixe, o peixe provavelmente ficou nadando de um lado para o outro, que é o que o peixe costuma fazer, né? E Jonas orou, ele clamou ao Senhor de dentro do peixe, e ele fez uma oração até bem profunda, né? Falando sobre os momentos de desespero que ele passou ali dentro daquele peixe. E dele entender que o Senhor o lançou ali, né? E eu acredito que Jonas tinha certeza que ele estava naquela situação, como ele mesmo falou para os marinheiros.
por conta da sua própria desobediência. Querido, quando você viver alguma situação, ou se já viveu, que foi por conta de desobediência, isso é para mim, é para você, não culpe o Senhor. Faça uma análise, observe os seus atos, corrija os seus atos, se arrependa, porque o Senhor, ele tem misericórdias infinitas para nós. Mas nós precisamos nos arrepender. E Jonas, ele não fez meia-culpa, ele falou que para os marinheiros, a culpa é minha, me joga no mar. Então, Jonas, ele orou ao Senhor. E no versículo 7 diz que Jonas se lembrou do Senhor quando estava à beira da morte, né? Aqui diz que Jonas estava próximo de morrer, ou ele entendeu que estava próximo da morte, e lembrou-se de clamar ao Senhor, lembrou de pedir perdão a Deus. Diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor. Olha que profundo isso, né? Ao invés de lamentar, ao invés de chorar ou de se entregar, ele preferiu clamar ao Senhor. E ele diz ainda nos versículos 8 e 9 que ele tem fé, né? No versículo 4 ele diz que tem esperança de ainda ver o tempo do Senhor. Imagina você na situação que você pode estar passando, ou na pior situação da sua vida, e você pensa assim: eu ainda vou ver a glória do Senhor. O templo, naquela época, era onde estava a representação máxima da presença de Deus, onde estava o tabernáculo, onde tinha lá. E Jonas falou assim: eu vou ver o templo do Senhor, né? Então, há esperança. Não importa qual a situação que você esteja, não importa quão fundo seja o poço que você esteja hoje. Lembre-se que você vai ver a glória do Senhor. Se você crer, se você depositar sua confiança no Senhor, o Senhor vai te resgatar. Ao final do capítulo 2, o peixe vomitou Jonas na beira da praia, ali seguindo mais um comando do Senhor, né? Então a Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas. E em algumas pesquisas eu descobri que o peixe, ele provavelmente vomitou Jonas no ponto de partida, que foi onde ele embarcou quando ele decidiu ir contra a ordem do Senhor. Né? Muitas pessoas falam que ele vomitou na beira da praia de Ninho, mas não foi ele, foi vomitado em terra firme, só que a Bíblia diz. Mas os estudos, alguns estudiosos, concluem que Jonas foi vomitado no mesmo lugar onde ele embarcou. Então ele teve que percorrer toda a caminhada, que a Bíblia diz que foi uma caminhada de 3 dias e 3 noites. Né? Aqui eu já estou entrando no capítulo 3, porque Deus ele vira para Jonas e fala de novo: levanta-te, vá até Nínive e prega contra ela. E ali, no capítulo 3, diz que a caminhada foi de 3 dias. Quando Jonas chega a Nínive, ele anuncia a palavra do Senhor. Ele diz, né, que a cidade seria destruída. E eu vou até ler aqui. Ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha que sentença. 40 dias e já era. Será que você já não recebeu alguma sentença de algo que parece não ter saído? Eu te digo que o Senhor tem saída para todos nós. A Bíblia diz que os homens de Nínive se creram no Senhor, creram naquela palavra e começaram a jejuar e se vestir de sacos, né? Em sinal de humilhação diante do Senhor, de se humilhar, de tirar suas vestes e colocar roupas feitas de saco, roupas humildes, né? Se humilhando diante do Senhor, tanto os homens adultos quanto as crianças, diz que do menor ao maior, todos foram envolvidos nesse processo de arrependimento. E quando a mensagem chegou até o rei fez a mesma coisa e, além disso, se assentou sobre símbolos. E ali, aquele rei, ele apregoou sobre Nínive um jejum que foi uma coisa que às vezes é até difícil compreender, porque
ele disse que nem homens nem animais deveriam comer ou beber água, e todos deveriam clamar ao Senhor. Imagina você ter suas criações e você decidir que você não vai alimentar suas criações por um tempo, nem de água, nem de comida. A gente sabe que os animais, né, na vida natural, na selva, eles conseguem sobreviver. Mas para quem cria, principalmente, não é uma boa ideia, porque os animais eles perdem saúde, perdem peso, né? Enfim, a gente sabe o sacrifício que foi feito ali. Eles não mataram nenhum animal, mas eles fizeram com que até os animais passassem no jejum. De tanto temor que eles tiveram da palavra de Deus. Quanto temor a gente está tendo hoje? É para pensar, né? A Bíblia diz que, vendo todo esse clamor e todo o movimento na cidade de Nínive, o jejum, as orações, o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer. Né? Esse arrependimento é como se o Senhor tivesse desistido de fazer o mal. Como não? Né? Na verdade, ele desistiu. Mas a Bíblia usa esse termo, que ele se arrependeu. E a gente já entra no capítulo 4, quando Jonas viu que Nínive não foi destruída e se revoltou. Né? No capítulo 4 a gente vê uma grande crise de Jonas. Não bastasse ele ter fugido da presença do Senhor, não bastasse ele ter negado a vontade de Deus, negado a vocação que Deus fez para ele, Jonas decidiu que era injusta a decisão de Deus e que ele ia protestar. Jonas resolveu protestar contra o Senhor. E a Bíblia diz, no capítulo 4, diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi por aí, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende de fazer o mal. Peço-te, pois, ó Senhor, que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? A gente vê aqui a dureza do coração de Jonas, né? Jonas, a gente vai falar isso com mais detalhes, mas Jonas, ele tinha certeza que Deus ia destruir Nínive, porque essa era a palavra dada. Mas ele também conhecia o Senhor, ele sabia das misericórdias do Senhor, sabia que o Senhor, ele não deseja sangue, ele deseja arrependimento. Deus não deseja a nossa destruição, ele deseja a nossa conversão, nosso arrependimento, nosso posicionamento diante dele. E Jonas sabia disso. E por isso ele não queria ir lá pregar, né? E quando ele viu que a sua suspeita estava certa, ele se revoltou, ficou bravo com Deus, porque Deus foi misericordioso comigo, né? Jonas odiava tanto aquela cidade que ele decidiu que seria melhor que eles fossem destruídos ou que ele mesmo morresse. Ele preferia morrer ao ver uma cidade ser resgatada pelo Senhor. Olha o quão profundo é isso. E a gente vai falar muito sobre isso em um dos próximos vídeos, né? Já fica um spoiler. A dureza do coração de Jonas. E ali a gente vê que Deus, quando Jonas se assentou fora da cidade, construiu uma cabana, Deus fez com que uma planta, a Bíblia diz em muitas versões, eu pesquisei várias versões, e muitas dizem uma planta, uma ou duas dizem que é uma aboboreira, e tem uma versão ainda que diz que é uma planta, eu até anotei o nome aqui, mas eu já esqueci. Tá aqui. Palma Christi. Então, esses três nomes que eu consegui encontrar, mas eu vou ficar com a planta, né? A gente não precisa saber com a planta, a gente precisa saber que Deus, ali ele quis dar um conforto para Jonas. Mesmo com Jonas com seus pensamentos errados, Deus tinha cuidado, Deus enviou carinho para ele, enviou conforto. Ele já tinha sua cabana e Deus ainda enviou uma sombra. E depois Deus resolveu que ia enviar um bicho,
um purgão, não sei exatamente qual foi o bicho que foi, que destruiu aquela planta, né? E comendo aquela planta, ela ficou doente e morreu. Então esse processo aconteceu e Jonas ficou triste pela planta. Mas Deus ainda enviou um vento, a Bíblia diz que foi um vento oriental, um vento calmoso, um vento de refresco para Jonas quando o sol começou a aparecer, mas o sol era muito forte, né? E Jonas chegou a desmaiar e ter a sua cabeça ferida pelo sol, pelas queimaduras. E Jonas mais uma vez deseja a morte, a própria morte, e diz: é melhor que eu morra. Olha que situação. E nesse ponto, o Senhor mais uma vez falou com Jonas, dessa vez de forma até mais dura. O Senhor repreende Jonas, porque Jonas ele se lamenta pela árvore, mas não se lamenta porque milhares de vidas e animais seriam mortos. Será que a gente não vê isso no nosso dia? As pessoas se importam porque morreu um animal, mas não se importam porque morreu uma pessoa. Muitas pessoas estão assim nos dias de hoje, né? Se você olhar pelas redes sociais, você vai ver muitas pessoas dizendo: eu prefiro meu cachorro do que gente, prefiro meu gato do que gente. Tem gente que cria bode, prefiro meu bode do que gente. Ele pode criar o que quiser, mas o Senhor deixou bem claro: era melhor preservar a vida das pessoas, né? Não que o Senhor ignorasse a vida da planta também, mas Jonas ele se lamentou por uma planta que estava ali trazendo um certo conforto para ele, mas ele estava muito confortável em imaginar aquela montoeira de gente morta, né? Então, com esse resumo, agora que a gente já tem um contexto, né, já temos um bom tempo de vídeo também, é, eu não vou editar, vou deixar o vídeo na íntegra, porque eu acho importante que a gente tenha esse contexto para os próximos vídeos, né? Então a gente vai entender por que Jonas não queria ir até Nínive. O que levou o Jonas a desafiar a ordem de Deus? Qual foi o preço da desobediência de Jonas? Qual foi a causa da frustração de Jonas? Quão difícil para Jonas seria perdoar Nínive? Até que ponto a misericórdia do Senhor precisou ser estendida até Jonas, né? Então a gente precisa entender isso para a gente entender como a gente não tem que agir, né? Porque Jonas, infelizmente, é um exemplo do que não fazer. A única coisa que Jonas fez certo aqui nessa história foi de não corromper a mensagem que o Senhor enviou. Mas de resto, ele tentou fugir, ele não queria entregar, ele quase provocou a morte de um monte de pessoas. Ele preferia ver Nínive queimar a ser salvo. Então a gente tem que aprender com Jonas para a gente não fazer. E aprender com o Senhor, que é como o próprio Jonas disse, e eu vou repetir. Olha a palavra de Jonas. Porque eu sei, pois sabia que és Deus, piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrepende de fazer o mal. Que a gente aprenda com o Senhor, né? E quando a gente tentar fazer o mal, quando a gente se achar muito justo, muito poeta, a ponto de condenar alguém, a gente aprenda com o Senhor. O Senhor, ele muitas vezes, o Senhor poderia aniquilar o mundo agora. Os dias de hoje estão complicados, mas o Senhor é misericordioso e ele ainda está esperando que a sua igreja cumpra o seu ministério, que o tempo se cumpra, para que todos ouçam a palavra e sejam cientes de que o Senhor está voltando. Então, que a gente aprenda a fazer o que o Senhor mandou, e não a nossa própria vontade, não sucumba ao medo, não sucumba aos nossos sentimentos, mas que possamos estar sendo submissos à vontade do Senhor. E que o Senhor nos abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse resumo. Eu espero que você tenha já tirado, se você já tiver alguma visão, alguma revelação, algum entendimento,
comentar aqui no vídeo, pode deixar seu comentário, deixe a sua opinião, deixe o seu entendimento, o que você absorveu dessa história de Jonas. E também curta o nosso vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque o canal agora ele vai ter publicações regulares. E também compartilhe com seus amigos para que eles possam também ouvir essa palavra que chegou a mim e eu estou trazendo para você nessa hora. Ok? Deus te abençoe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.